para começarmos a edição de hoje e também começarmos o mês de março e também a primeira semana de março, quero dar um bom dia especial para o nosso colunista Padre Adalton. Bom dia, Padre. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Tony. Bom dia aos amigos. O Marquinhos está de férias ainda? Marquinhos continua de férias ainda. Que maravilha, né? Então tá bom. Padre. Estamos aí. Hoje é o meu dia. Hoje é o dia do Hoje senhor? É o Dia Internacional dos dia. Obesos. 1 em cada 8 no mundo é obeso. Então o mundo tem 8 milhões de pessoas, então existe pelo menos 1 bilhão de pessoas obesas no mundo. Olha que coisa bonita. Hoje você, como eu, tá feliz, triste porque roubaram São Paulo, mas feliz por outros motivos. Com certeza. Mas, e assim vai indo. Roquinho também deve estar bravo, né? Tá bravo, mas também, fazer o quê, né? Bom, vamos falar de coisa útil, deixa isso aí de lado. Vamos parar com esse assunto, porque o senhor sabe que nossa diretora-geral de imagens é palmeirense, daí ela vai boicotar nós. Daí ela boicota, daí ela vai chamar o VAR, vai dar problema e fica aí, né? Melhor não provocar a dona Yasmin já nessa segunda-feira. Padre, mas tá bom. Mais uma semana começando mais uma segunda, começando o mês de março. E como a gente não podia deixar de abordar, eu acho que hoje lembrar que nesta semana tem uma data importante para conscientização da população, que é o Dia Internacional da Mulher. E é muito importante a gente lembrar desses fatores, né? Lembrar do valor da mulher na sociedade. Então eu trouxe aqui alguma coisa sobre a história deste Dia Internacional da Mulher. É um momento de muita reflexão, de muita conquista e muita luta também das mulheres, né, Padre? Sim, luta, conquista, reflexão, mas a gente tem também alguns fatos que eu acho que são importantes, né? Porque um dos grandes problemas é quando as pessoas começam a se vitimizar demais e isso daí banaliza a causa. Então tem certas coisas que a gente fala e que estão nesse contexto. Então, por exemplo, hoje, quando você fala em número de feminicídios, tudo quanto é crime contra a mulher virou feminicídio. Quer dizer, ela está envolvida num assalto, é feminicídio. Ela está envolvida e acaba ficando sempre esse tipo que vai levar a banalizar o tema daqui a pouco e acaba perdendo, né? Mas o Dia Internacional da Mulher, ele surgiu e foi reconhecido pela ONU em 1975, por causa de uma grande onda que havia no mundo, né, nesse sentido de desvalorizar o trabalho da mulher, de não se sentir sensibilizado com as causas da mulher, mas também movida por uma grande organização de movimentos feministas que falavam dos direitos da mulher ou da importância do trabalho da mulher ou da mulher ter o mesmo reconhecimento do homem. Então, 1975 é quando esta data é oficializada pela ONU. Mas é uma história longa, porque vem desde o final do século XIX, começo do século XX. Só para se ter uma noção, em 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas num incêndio numa instalação de fábrica na Inglaterra, numa indústria têxtil. E isso daí, aliás, em Inglaterra nada, em Nova York, Estados Unidos. E isso foi um marco importante na luta feminista, por quê? Porque as questões de insalubridade do trabalho, as questões do não reconhecimento do valor da mão de obra, né? A mulher ganhava 1/10 do que ganhava um homem naquela época. Então, se contratava mulheres não porque reconhecia a capacidade produtiva e operadora delas, mas porque se pagava menos. Você contratava 10 mulheres e pagava o salário de um homem naquela época. Então, esses foram os primeiros movimentos que geraram uma luta muito constante para o reconhecimento do valor da mulher. E isso foi se evoluindo, a mulher foi pouco a pouco ganhando seu espaço na sociedade, ganhando seu espaço no mundo atual, né? E depois disso eu acho que vem o reconhecimento eleitoral da mulher, né? Aqui no Brasil, por exemplo, ela só vai ser reconhecida para poder votar na República Nova.
Até então a mulher não podia nem votar. E eu acho isso muito interessante. Por um lado, válido, um movimento muito forte, muito bonito das mulheres em ganhar o seu espaço. Mas, por outro lado, eu vejo que ela ganhando espaço externo para o trabalho e tudo mais, ela cria um problema da dupla jornada, porque não foi feito um movimento de conscientização sobre a divisão do trabalho realmente nos seus locais. Então, em casa, por exemplo, normalmente o marido sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, quando volta, quem é que tem que limpar a casa, fazer comida, lavar louça? Dificilmente você vê um marido que se solidariza com isso. Né? Então, ao lado do crescimento profissional da mulher, da valorização profissional, nós temos todo esse processo de desvalorização dela mesma, né, dentro dessa questão do trabalho. Tem um outro dado, por exemplo, aqui no Brasil, ainda se discute muito a questão do direito trabalhista. É inadmissível você perceber que a Câmara precise fazer uma lei que diga que a empresa que não pagar o salário igual para a mulher e para o homem na mesma função vai ser penalizada. Quer dizer, o salário é pela função ou é pela pessoa? Existe uma lei que diz da isonomia salarial. E a isonomia garante que aqueles que exercem a mesma função tenham o mesmo salário. Por que eu preciso de uma lei para dizer que a mulher e o homem têm direito ao mesmo salário se nós já temos esta questão, né, definida na lei trabalhista, mas a sociedade não reconhece. Então é preciso que a gente olhe para isso com mais ternura, com mais carinho, né, e as mulheres valorizem mais o seu espaço. E o dia 8 de março é esse Dia Internacional de Luta, é esse Dia Internacional de conscientização, de valorização do trabalho da mulher e da mulher em si, não só do trabalho, não só das condições de trabalho. Então, deixar o meu abraço a todas as mulheres, desejando que elas possam cada vez mais galgar o seu espaço, cada vez mais conquistar esse espaço de luta, de trabalho, né? Yasmin, que está aí editando as imagens, né? Lembrar sempre desta valorização. Parabéns e que Deus continue, né, iluminando esta jornada das mulheres para cada vez mais produzir e serem reconhecidas na sociedade. Menos machismo, mais igualdade e que a gente possa viver sempre esta referência do Dia da Mulher como um momento de luta, de conquista, mas principalmente de valorização do ser humano. E vale destacar, Padre Adalton, a mulher hoje conquista o seu espaço no mercado de trabalho, a sua valorização no mercado de trabalho, mas é como o senhor mesmo mencionou, em casa a mulher também tem que ter a sua valorização, ela também tem que conquistar o seu espaço, porque nada mais justo se ambos trabalham fora de casa, que a divisão do trabalho de casa seja entre ambos. Seja dividida, cuidar dos filhos, lavar a roupa, lavar a louça, que seja também colaborado e que acabe esse machismo, né? Exatamente. Não é só a mulher que tem esse dever de fazer. Uhum. Eu falo, quando a gente faz reunião com pais, o nome é esse, devia chamar reunião de mães, porque raramente você tem um pai numa reunião para cuidar de assunto do filho. Normalmente quem está lá é a mãe só. E a desculpa não tem. O pai está trabalhando, mas a mãe também estava trabalhando, deixou o serviço ou saiu correndo do trabalho para chegar na reunião, que normalmente eles organizam nos espaços de folga almoço, do trabalho, né? Final do dia. Mas é interessante a gente ver isso. Então tá certo. Uma ótima reflexão que o Padre Adalton nos trouxe nessa segunda-feira, justamente nessa semana que nós vamos... Que começa a falar com as mulheres, e bom trabalho aí com as mulheres. Tá certo então, tá bom? Padre. Um abraço. Uma ótima semana. Até mais. Até semana que vem. Se Deus quiser. 8 horas.